vontade de ir pra montanha, né, minha filha? Eu também tô com vontade de ir pra montanha. Mas por que a gente tem essa vontade, né? O que tem nas montanhas que atrai tanta gente? Bom, por vários motivos, mas um deles, com certeza, são os perigos que a montanha oferece. Mas o que são esses perigos, né? Vou pegar aqui meu modelo 3D de uma montanha. Então, isso daqui é a montanha. A gente poderia simplesmente tirar foto das montanhas do mirante, a gente poderia acampar perto e ver mais de perto, mas a gente quer subir, a gente quer escalar. E não necessariamente a gente quer chegar no cume, certo? Se a gente quisesse chegar só no cume, e esse fosse o grande objetivo, por que então existem tantas vias de escalada diferentes numa mesma montanha? E muitas delas não estão procurando o caminho mais fácil. Eu argumento que por que a gente faz isso é porque a gente vai para a montanha em busca de se expor ao perigo. E se expor ao perigo é o que a gente chama de risco. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco mais de consciência sobre os riscos que a gente corre na montanha e como é que a gente lida com eles. Afinal de contas, a gente quer correr os riscos na montanha, mas a gente quer sair bem, quer sair ileso e o nosso objetivo final é voltar para casa com uma história maravilhosa para contar, certo? Então, para começar a conversa, né, essa definição do que é perigo, né? O perigo é aquilo que é, entre tantas outras definições que tem por aí. Aliás, tudo que eu vou falar aqui tem várias definições, várias outras palavras que são sinônimos. Na linguagem do gerenciamento de risco, a gente usa elas intercambiadas e eu vou escolher algumas e vou usá-las e tudo bem. Então, o perigo é potencial, né? A montanha é perigosa. Por que ela é perigosa? Bom, tem o clima que muda toda hora, tem, né, as encostas que são muito empinadas, tem a altura. Tudo isso são fontes de perigo. E a nossa exposição a esses perigos é o que a gente chama de risco, né? Então, a gente consegue medir e gerenciar os riscos. Os perigos não, porque eles são inerentes, nesse caso, ao ambiente, à montanha. A gente vai focar em gerenciar os riscos. Vamos entender um pouco mais, então, o que são os riscos. É importante entender que existem principalmente dois fatores de risco. O primeiro desses fatores é o fator ambiental, ou os riscos objetivos, ou fatores objetivos. Eu vou chamar aqui de fatores objetivos. E o segundo são os fatores subjetivos. Os fatores objetivos são aqueles que estão relacionados ao ambiente, né? O clima, a montanha, risco de uma pedra cair, né? Tudo isso é o que a gente chama de fator objetivo, de risco objetivo. Do outro lado, os fatores subjetivos, ou os riscos subjetivos, ou os fatores humanos, são aqueles que estão ligados às pessoas, né? São o nosso comportamento, nosso estado de humor, nosso nível de habilidade, o entrosamento que a gente tem com a nossa cordada, o estilo de liderança que a gente tem, como que a gente se comunica, né, cansaço, tudo isso são o que a gente chama de fatores humanos, fatores subjetivos. A teoria diz que quanto mais fatores objetivos se sobrepõem aos fatores subjetivos, maior a chance de acidentes acontecer, né? Na teoria, os acidentes acontecem aí nessa interseção entre os fatores objetivos e os subjetivos. Junta clima ruim com a noite chegando, com pessoas cansadas e sem abrigo suficiente para o frio. Quando as duas coisas se cruzam, a gente tem gente cansada com frio na montanha de noite com chuva. É um cenário onde a possibilidade de uma coisa indesejada, né, de um acidente acontecer é maior. E como é que a gente avalia os riscos, né? Uma ferramenta muito comum que a gente usa, que é legal você também aprender, é a matriz de avaliação de risco. Então nela a gente imagina dois eixos, né? Num eixo Y a gente tem a probabilidade de que alguma coisa aconteça e no eixo X
a consequência, né? A severidade da consequência de alguma coisa ruim acontecer. E aí a gente vai tentar olhar para as coisas e entender qual que é a probabilidade e qual que é a consequência, né? Separar um pouco essas duas informações e depois cruzar essas informações para determinar quão arriscada é a situação ou a ação. Então, por exemplo, na escalada esportiva, situação super comum é: eu tenho uma probabilidade muito grande de cair num lance difícil, né? Porque eu estou puxando meu grau, estou fazendo meu trabalho direito na escalada esportiva, então eu tenho uma probabilidade muito grande de cair. Mas do jeito que o esporte evoluiu e tal hoje em dia, a gente trabalhou tanto aqui a consequência que a consequência dessa queda é baixa, certo? Ainda que, assim, quase certeza que eu vou cair nesse lance, normalmente na escalada esportiva, ou idealmente na escalada esportiva, essa queda deveria ser ok, certo? Então essa é uma situação que eu tenho uma probabilidade muito grande com uma consequência tão pequena, né, que o meu equilíbrio aí é um risco médio baixo. Eu ainda posso torcer o tornozelo, me enrolar na corda, alguma coisa ainda pode acontecer, mas é um risco que normalmente eu vou aceitar. Pensando num outro extremo, escaladas alpinas, onde a gente tem um terreno fácil, a probabilidade de eu cair é muito pequena, mas se eu cair, a consequência pode ser severa. Posso ir eu e ainda levar o meu parceiro junto. Nesse cenário, eu tenho a probabilidade tão pequena, mas uma consequência tão severa que eu vou pensar, tipo, ok, a consequência é tão grande que eu não quero. Eu consigo mudar essa consequência, né? E aí eu vou falar um pouco agora de como é que a gente brinca com esse gráfico com ações, né? Que ações que eu posso tomar para diminuir a probabilidade que alguma coisa aconteça ou diminuir a consequência caso aconteça. Dando agora dois outros exemplos dos extremos, né? Um exemplo de baixa probabilidade, baixa consequência vamos dizer, eu andar numa trilha super bem mantida, né? Com o nível de experiência que eu tenho. A probabilidade de eu cair e quebrar a perna é muito pequena. A frequência com que as pessoas tropeçam e caem numa trilha muito boa é relativamente baixa, né? Especialmente pessoas experientes. A consequência disso normalmente vai ser só um tropeção, talvez vou torcer o pé, e muito difícil que seja uma consequência tão severa a ponto de ser uma ameaça à vida, certo? Então esse é um extremo assim de verde, posso ir, tá tudo bem. Pensando agora no outro extremo, vamos voltar para aquela escalada alpina e agora a gente entrou num lance que é super vertical, rocha podre, parece difícil e não tem proteção. Ou então um outro exemplo clássico, free solo. Eu não vou usar o exemplo de free solo, não. Dando um exemplo do outro extremo agora, voltando para aquela escalada alpina, imagina que agora eu entro numa seção que é super vertical, parece difícil e a rocha toda podre, parece que também não dá para proteger. Eu provavelmente estou entrando numa situação onde a probabilidade de eu cair é grande, né, aumentando, e a consequência também é catastrófica. Esse é o tipo de situação em que é um bom momento para pensar bem quais são os seus objetivos, e é importante ter seus objetivos na escalada definidos antes de chegar nesse momento, mas é provavelmente o momento de desistir e voltar para casa. A razão pela qual eu estou tomando um mate aqui não é por acaso. Para gerenciar o risco agora, para a gente brincar com esse gráfico de probabilidade e consequência, eu inventei um acrônimo que chama MATE. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, a letra M, é mitigar o risco. Mitigar significa diminuir, né, ou diminuir a chance de que alguma coisa indesejada aconteça. Então vamos pensar numa situação típica de escalada. Como é que a gente diminui a probabilidade de que alguma coisa aconteça? Vamos pensar de probabilidade de que eu caia numa escalada. Para diminuir a probabilidade eu vou treinar, eu vou escalar uma via que está no meu grau, eu vou usar sapatilha, possivelmente vou usar magnésio, né? Vou usar equipamentos que vão me ajudar a diminuir equipamentos e técnicas que vão ajudar a diminuir essa probabilidade.
né? Em termos de consequência, também vai estar muito ligado a equipamentos e técnicas, que é o nosso sistema de segurança, né? Eu vou me encordar, eu vou proteger e vou diminuir as consequências de uma queda. Acho que é bem simples a ideia, né? E a gente consegue aplicar ela para vários cenários. A segunda letra, a letra A, é de aceitar. Então, uma vez que eu fiz tudo que eu podia fazer para manejar esse risco, né, para mitigar a possibilidade de que alguma coisa ruim aconteça, eu agora vou perguntar se eu estou pronto para aceitar esse risco do jeito que ele está agora. E aí é que entra o jogo da escalada, né? O quanto que a gente está disposto a aceitar risco, né? É parte inerente da escalada, inclusive tem uma luta para que seja um direito nosso enquanto escaladores, o direito ao risco, né? A gente quer se arriscar, é parte inerente do que a gente faz. É claro que a gente quer chegar no cume, é claro que a gente quer curtir com os amigos, é claro que, enfim, tudo isso que a gente gosta na escalada, mas o risco é parte disso também, né? E a aceitação do risco, né? Quem aceita mais risco vai para umas coisas e quem aceita menos vai para outras, e tem sempre, né, um espaço para diferentes pessoas fazerem diferentes coisas. A próxima letra do acrônimo MATE é o T de transferir. E o transferir pode ser tão simples quanto eu estou escalando com um amigo que tem habilidades bastante diferentes das minhas, né? Vamos dizer, eu adoro escalar chaminé e, tenho pavor de aderência, mas o meu amigo é exatamente o oposto. Como é que a gente pode escalar junto? Cara, e muitas vezes a gente tem chaminé e aderência. Então, quando chegar o lance de chaminé, eu provavelmente vou aceitar o risco e vou escalar e vou adorar, vou curtir demais, aceitar esse risco e o desafio que isso representa para mim, certo? Mas quando chegar na enfiada de aderência, se ela tá acima do nível que eu tô a fim de aceitar, talvez é a hora de eu falar, cara, quer guiar essa? Né? É a hora de transferir o risco para uma outra pessoa ou para uma outra situação. Outra maneira de pensar em transferência, né, nesse acrônimo é, se a escalada como um todo está fora do meu limite, está quase no meu limite, mas está fora, né, uma coisa que eu posso fazer é contratar um profissional, contratar um guia que conhece a escalada ou que tem as habilidades para entrar nessa escalada mesmo sem conhecer e que vai me ajudar a alcançar o meu objetivo. Então eu vou transferir esse risco de ter que lidar com enfiadas que eu não estou preparado para escalar, né, transferindo para alguém que faça, né, seja um amigo, seja um profissional. Outro aspecto de transferência é transferir certos riscos que são financeiros. Se eu faço uma viagem de escalada, vou lá para a Patagônia escalar o FITS, né? E o que acontece se eu cair e me machucar e a gente não estiver preparado, né, não tiver recurso suficiente para fazer o nosso auto-resgate? A gente vai transferir a responsabilidade de me tirar da montanha para uma equipe de resgate, para voluntários. E é uma coisa muito séria que a gente deveria pensar. Outro ponto é, se eu me machuco, consigo sair da montanha, mas eu preciso ir para o hospital, eu preciso de um transporte especial para voltar para casa, talvez os custos vão ser muito altos de uma maneira que eu não consigo lidar. E para isso a gente faz um seguro, né? Essa é a ideia do transferir. E por último, e não menos importante, o E de eliminar. E a ideia de eliminar um risco é, fique em casa. Ou então, é a hora de voltar para trás, né? Dando aquele exemplo da escalada alpina que eu falei, quando as coisas começam a sair do normal, do aceitável, essa é uma hora de eliminar os riscos. Eu simplesmente não corro risco. A enfiada parece perigosa demais, arriscada demais, e eu não tô a fim de topar esse risco e prefiro ser racional agora e voltar para casa com segurança. Bom, existem muitas outras ferramentas, né, e a gente consegue aprofundar muito mais essa conversa, mas eu espero que você tenha aprendido algumas ferramentas simples e práticas para gerenciar o risco das suas escaladas em campo, ao vivo, enquanto as coisas acontecem. Um abraço e até a próxima!